Amém. Eu vou falar alguma coisa que Deus colocou no meu coração, e vou ser, como eu digo, vou ser muito rápido, mas é alguma coisa que está numa passagem bem conhecida, e que eu queria ver três coisas que me chamou a atenção nesta passagem. Amém? Eu queria ler Mateus 14, 13 a 21, e eu dei como título a esta pequena mensagem: multiplica-te. Amém? Multiplica-te. E diz assim, Mateus 14, versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali de um barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E, possuindo de íntima compaixão, para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então ele lhes disse: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços, que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Amém. Sabem, isto é uma passagem bem conhecida. Amém. Todos nós já ouvimos falar da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e a forma como Jesus alimentou aquela multidão. Já ouvimos falar que eram 5.000 homens e que no total daria uma imensidão de gente, contando com as mulheres e as crianças. Todos nós já ouvimos essa história. Mas eu queria colocar alguma coisa que Deus tocou no meu coração e tem a ver com multiplicar. Sabem, Jesus passava por um momento difícil naquela altura, e se nós formos ler o capítulo anterior, os versículos anteriores, nós vemos que Herodes, ele tinha acabado de matar João Batista. João Batista era primo de Jesus, foi aquele que veio à frente anunciar a vinda de Jesus, o caminho, abrir o caminho, como nós ouvimos falar, para Jesus. Foi ele que batizou Jesus. E João Batista era alguém íntimo na vida de Jesus, alguém que Jesus amava, alguém que Jesus conhecia bem na sua intimidade. E Herodes tinha acabado de matar João Batista a pedido da sua enteada. E então era um momento difícil, era um momento triste, era um momento de angústia, era um momento em que Jesus tinha que ter o seu luto para com o seu primo. E todos nós sabemos um pouco o que é isso, porque quase todos nós, na nossa vida, nós perdemos pessoas que nos são queridas, que nos são amadas, e todos nós sabemos que há um tempo, quando nós recebemos a notícia, e eu tenho a experiência do meu pai, quando o meu pai faleceu, há aquele tempo em que nós temos que estar sós, em que nós temos que estar a recuperar desta dor. Amém? E Jesus estava passando por isso. Por outro lado, também tínhamos, Jesus estava a ser perguntado por Herodes. Porque Herodes, se nós formos a Lucas 9:9, Herodes estava a dizer que Herodes, ele tinha acabado de matar João Batista. Amém? Ele tinha acabado de passar por esse processo, mas Herodes tinha ouvido falar de Jesus. E Herodes estava a perguntar por Jesus, estava curioso. Então, se tinha acabado de matar João Batista, que era alguém que era especial aos olhos de Deus, que era um amigo de Deus, então quem era este Jesus? E Jesus estava a começar a ser perseguido também, de uma certa forma, por Herodes. Sabemos que era um processo que ele ia passar, porque estava escrito que Jesus iria sofrer nas mãos de Herodes, que sabia que ele ia morrer, mas ainda não era o tempo. Então Jesus, naquele processo, ele separou-se, ele foi para o deserto, e a Bíblia diz que ele entrou num barco
para passar para o deserto. E ali ele ia estar sozinho, ele ia estar com os seus discípulos. Mas sabem, há uma coisa importante. E eu quando eu estava a ler este versículo em que Jesus estava a ser perguntado por Herodes, e há uma pergunta que eu queria deixar com vocês, para começar. E essa pergunta é assim: será que nós estamos a ser perguntados por aqueles que estão fora do cristianismo? E eu pergunto isto porquê? Pergunto porque nós temos que entender que quando nós somos cristãos, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, as pessoas têm que ver diferença em nós. As pessoas têm que ver. Nós não podemos viver uma vida de cristã, viver uma vida com Deus, com o Espírito Santo a viver em nós, e não haver diferença. E nós estarmos inseridos nos meios ambientes onde nós estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso bairro, e nós não sermos diferentes. E Jesus estava a ser perguntado precisamente porque ele tinha diferença. Havia algo em Jesus que era diferente. Era um homem diferente. Amém? E será que nós estamos a ser perguntados? Será que os nossos vizinhos do 63, eu dizia, pá, aquele que vive no 51, quem é aquele? Quem é aquele? Quem é ele? Será que nós estamos a viver isso? Ou será que nós estamos a passar como camuflados, tipo camaleão? Não é? Os camaleões são camuflados. Se estão na árvore ficam castanhos, se estão nas folhas ficam verdes. Nunca vi, foi um camaleão vermelho do Benfica. Ainda não vi. Pode ser, ainda vou ver. Mas às vezes nós passamos na nossa vida, no meio onde estamos inseridos, e passamos camuflados. Ninguém dá por nós. Usamos a mesma linguagem que os outros, agimos como os outros. Se os outros fazem mal, nós fazemos mal também, porque às vezes temos medo que as pessoas perguntem quem é ele. Quem é este? Mas sabem, há uma coisa importante. Uma coisa importante, que é quando tu tens Cristo, se tu tens Cristo, tu tens que ser diferente. Ninguém consegue ter Cristo e o Espírito Santo e permanecer igual. Amém? Ninguém consegue. Amém? E Herodes estava a perguntar por Jesus. Outra coisa que tinha passado é que a multidão também já tinha ouvido falar de Jesus. Amém? Jesus, ele tinha decidido estar só com os seus discípulos, ele tinha decidido estar sozinho para passar aquele tempo, mas havia uma multidão que tinha ouvido, olha, aquele que faz milagres, aquele que muda a vida das pessoas, aquele que ressuscita os mortos, ele vai para lá. Então nós vamos também. Amém? E então, a multidão decidiu seguir Jesus. Amém? Quando Jesus chegou àquele lugar, ao deserto, a Bíblia diz que eles já lá estavam. A Bíblia diz que eles já lá estavam todos. Amém? Estava cheio de gente. 5.000 homens, diz a Bíblia. Amém? Então, eu queria falar algumas coisas na ação de Jesus, quando nós vemos nesta passagem, e nós podemos levantar muitos temas nesta passagem, mas eu queria focar em 3 coisas muito rápidas na ação de Jesus que nos faz multiplicar. Amém? Multiplicar com pessoas, multiplicar a nossa vida, o nosso ser. Amém? E a primeira coisa, Jesus, ele agiu com íntima compaixão. Amém? Já ouvimos falar aqui de compaixão. Sabem? Eu não sei se vocês entendem o que é compaixão, porque nós às vezes entendemos que compaixão é nós termos pena das pessoas. Mas vocês sabem que pena é diferente de compaixão. Quando nós temos pena de alguém, nós temos assim, ai, coitadinho. Mas o coitadinho a gente deixa-o estar. Amém? Coitadinho, ele deixa-o estar. Se Jesus tivesse pena daquelas pessoas todas que estavam naquele lugar, Jesus não tinha feito nada. Jesus tinha-se retirado para orar, que era o seu propósito. Jesus tinha-se retirado para meditar. Mas ele não tinha feito nada, porque ele tinha pena das pessoas. Amém? E quando nós temos pena das pessoas, nós vemos as pessoas às vezes na rua, nós vemos as pessoas a passar necessidade, nós vemos pessoas
com dor, com luto, mas nós dizemos, coitadinho. Muitas vezes essa é a nossa atitude. Sabe? Mas hoje Deus está-te a desafiar a não ter pena das pessoas, a não ter pena destas crianças, mas a ter íntima compaixão. Sabe, íntima compaixão leva-nos a ter uma ação para com as pessoas. Amém? Quando nós temos íntima compaixão de alguém, nós nos movemos a ajudar aquela pessoa. Nós nos movemos a abraçar aquela pessoa, a cuidar daquela pessoa. Amém? E isso é íntima compaixão. Amém? Agir em função de alguém. Cuidar de alguém, ajudar alguém. No momento em que a pessoa está aflita, está necessitada, tomar uma ação para poder suportar alguém. Amém? Isso é íntima compaixão. E nós vemos que Jesus, naquele momento, ele moveu-se de íntima compaixão. E diz no versículo 14 assim: Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela quem? A multidão, curou os seus enfermos. Curou os seus enfermos. Então Jesus teve uma ação para aquelas pessoas. Amém? Não diz que curou todos, porque ali não está escrito, curou todos os seus enfermos, não. Mas curou alguns. Se calhar até curou todos. A Bíblia não fala. Amém? Se calhar curou aqueles que estavam mais necessitados, aqueles que estavam mais em sofrimento. A Bíblia não diz, mas o que diz é que Jesus se moveu de íntima compaixão, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento do seu primo ter falecido, de Herodes ter morto o seu primo, João Batista, ainda assim, ele se moveu de íntima compaixão, amém? E ele curou aquelas pessoas. Amém? Sabem, nós não podemos agir em função dos outros se nós não tivermos compaixão. Amém? Há um versículo muito importante, e está logo em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele diz: crescei e multiplicai-vos. Sabem, muitas vezes nós temos a ideia de crescer e multiplicar-nos, que é só quando casamos. Isto agora vou casar, a gente vai crescer a família, multiplicar à brava, à bruta. Nada disso. Sabem, crescei e multiplicai-vos não tem a ver só com casamento, não tem a ver só com casar e ter filhos, mas tem a ver com crescer em maturidade. Amém? E quando nós crescemos em maturidade, nós vamos gerar filhos e filhas espirituais. Então nós vamos multiplicar. Nós temos que nos multiplicar. Amém? Nós temos que agir com os outros para que quando nós ajudamos os outros, eles possam ser discípulos de Jesus. Amém? E aí nós estamos a multiplicar. Por isso, multiplica-te. Eu me multiplico quando eu tenho filhos e filhas espirituais para cuidar. E elas podem ser a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Amém? Sabem, quando nós não nos multiplicamos, nós somos estéreis. Vocês sabem? Vocês já viram alguém estéril ter filhos? Estéril é doença. Estéril é enfermidade. Quando nós vimos na Bíblia mulheres estéreis, a mãe de João Batista era estéril. Amém? Mas estéril tem filhos por milagre. A pessoa que é estéril tem filhos porque Deus opera na vida dela. Amém? E nós, quando nascemos, na nossa vida, antes de nós termos Cristo, nós éramos estéreis. Todos nós éramos estéreis. Mas o milagre de Deus, quando Jesus entrou na nossa vida, é que nós possamos crescer e multiplicar, reproduzir, ter filhos e filhas espirituais. Amém? Sabem, Jesus, ele estava triste. Claro que sim, muito triste. Mas sabem, mesmo abatido e triste, ele não deixou de cuidar daquelas pessoas. Amém? E esse é o nosso desafio. Mesmo que nós estejamos tristes, mesmo que nós tenhamos a passar dificuldade, lutas, problemas, amém? O nosso desafio é cuidar dos outros, porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos do mundo. Amém? Nós não somos do mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos igreja para cuidar dos outros, cuidar destas crianças, cuidar das pessoas que precisam. Amém? É para isso que nós cá estamos. Amém? E o desafio é este.
Quando tu dizes que cuidas dos outros, Ele vai cuidar de ti. Amém? Deixa de ser egocêntrico. Há pessoas que são egocêntricas. A nossa tendência é ser egocêntrico. É eu cuidar primeiro a minha comida, primeiro as minhas necessidades, primeiro a minha roupa, primeiro tudo eu. E depois os outros. Amém? Deus não nos chamou para isso. Deus chamou-nos para cuidar dos outros. Mover-nos de íntima compaixão para com os outros, para que nós possamos cuidar. E quando nós cuidamos, Deus vai cuidar de ti. Deus vai cuidar de ti. Amém? Amém. No versículo 15 diz assim: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Sabem, em segundo lugar, aquilo que Jesus nos desafia é nós entregarmos aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos, ela não é só para ti. Aquilo que eu tenho, ele não é só para mim. Aquilo que eu tenho é para abençoar outros. Aquilo que Deus me dá é para abençoar outros. Sabem? Deus sempre vai multiplicar aquilo que tu tens quando tu abençoas outros. Deus sempre vai multiplicar o que tu tens quando tu abençoas outro. Amém? Os teus dons, os teus talentos, o teu pão, o teu peixe, ele é para multiplicar. Amém? Ele é para multiplicar. Nós podemos ver naquela passagem, eles deram o que eles tinham. Mestre, só temos 2 peixes e 5 pães. É o que nós temos. E se nós virmos 5.000 homens, vou só falar nos homens, né? Porque ainda tem as mulheres e as crianças, né? Mas isso a gente não tem contado quantos são. Vamos falar nos homens. Vocês já pensaram 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Os discípulos vão dizer: este Jesus está louco. Jesus está maluco. Como é possível? Mas é o que nós temos. É o que nós temos. Amém? Muitas vezes nós dizemos: eu não vou ao culto porque eu estou cansado. Eu não vou ao culto porque eu tenho unha do pé. Eu não vou louvar a Deus porque dói-me a cabeça. Eu não vou ler porque... Mas sabem, aquilo que Deus está-te a pedir é que tu tragas o que tu tens. Nem que seja o teu cansaço. Porque o teu cansaço Ele vai transformar em alegria. O teu cansaço Ele vai transformar em descanso. A tua dor Ele vai tirar. Amém? Deus te diz para trazeres o que tu tens. O que tu tens. Nada mais. Nada mais. E tu podes pensar que é muito pouco para a multidão que tens para alimentar. Mas é o que tu tens. Deus, o que é que tu tens? Amém? O que é que tu tens? Amém? Muitas vezes nós dizemos: eu não tenho dons. Primeiro toda a gente, todos têm dons, não é, Daniel? Todos. Ele diz que Deus deu talentos. A um 10, a outros 5, a outros 1. Mas tu que pensas que só tens um talento, esse talento é para ser usado. Amém? Por mais pequeno que ele seja, Deus te convida, Jesus te convida a entregar. Deus, olha, eu só tenho isto. Eu não sei fazer nada. Eu só sei tirar café. Mas é o que tu tens. Eu não sou muito bom a falar, eu não sei aconselhar muito bem. Eu não entendo muito. Mas o pouco que tu entendes é o que Deus quer. O pouco que tu tens é o que Deus quer. Para que tu possas multiplicar na vida das pessoas. Amém? Agora outra coisa importante. E nós vemos nesta passagem. É que quando tu entregas aquilo que tu tens, Jesus vai te quebrar.
Sabem, a Bíblia diz que Jesus partiu o pão. Sabem, estava a pensar, será que se Jesus não parte o pão, será que aquele pão ia multiplicar? Não, Jesus teve que partir. E quando Jesus fala em partir, é partir o meu ego, é partir a minha autoestima, é quebrar o meu eu, aquilo que me quer fazer mais. Jesus, Ele quer quebrar. E quando Ele quebra, Ele multiplica. Amém? Quando Ele quebra, Ele multiplica. Quando tu vens à presença de Deus, quando tu vens à comunhão na igreja, Jesus, Ele te vai quebrar. E Ele te vai fazer multiplicar na vida dos outros. Amém? Ele vai fazer multiplicar os teus dons, os teus talentos. O teu cansaço, Ele vai tirar. Amém? Amém? Marcos 6,40 diz assim, diz que Jesus mandou o povo se organizar em grupos de 50 e de 100. Jesus mandou o povo organizar em grupos de 50 e de 100. A passagem é a mesma, porque esta passagem aparece nos 4 Evangelhos. É a única passagem que aparece nos 4 Evangelhos. Mas sabem? Quando eu penso, porque aquilo que nós vamos falar agora é de nós, para nós multiplicarmos, nós temos que servir os outros. Nós já vimos que nós temos que nos mover de íntima compaixão. Nós já vimos que nós temos que entregar aquilo que nós temos. Agora nós vamos ver, para nós multiplicarmos, nós temos que servir os outros. Nós somos chamados para servir os outros. Eu sou chamado para vos servir. Vocês são chamados para me servir. Amém? E eu comecei a ter a ideia, e eu imaginei assim, 5.000 pessoas. E Jesus disse, agora discípulos, vocês ponham-nos em grupos de 50 e de 100. Se vocês fizerem a conta, 5.000 pessoas em grupos de 100 são 500 grupos. Coitados. Eu imagino alguns a dizer, não, eu quero ir para aquele grupo. Não, ali está o meu amigo, o meu colega de trabalho. Não, deve ter sido luta. Sandra, já imaginaste? 500 grupos de 100. Jesus disse, vocês espalhem-se por aí, façam grupos de 50 e de 100. Amém? Para que tudo fosse organizado. Sabem, Deus é um Deus organizado. Deus não é Deus de desordem. Amém? Deus é um Deus organizado. E nós temos que ser organizados. Amém? Depois, os discípulos devem ter chegado e dizer assim, Jesus, isto na linguagem de hoje, né? Naquele tempo eram todos muito santos, né? Então não falavam estas coisas, né? Jesus, isto aqui cansou muito, estou cansado. Organizar tanta gente. Então Jesus disse, não, agora vocês vão continuar a servir. Tragam os pães e os peixes. Tragam cá. Amém? Agora houve uma coisa que eu achei interessante e que me chamou a atenção, e que nós muitas vezes oramos por milagre. Vocês já imaginaram quantas vezes? Quem aqui já orou por milagre? Quem aqui já orou por milagre? Sabem? Mas vocês sabem que Jesus não orou por milagre? Jesus não orou, não pegou nos pães e disse, Deus, multiplica este pão. O que a Bíblia diz é que Jesus pegou no pão, o levantou e disse, Deus, obrigado por este pão. Obrigado por este pão que vem da terra. Amém? Obrigado por este pão que vem da terra. Jesus não pediu que Deus transformasse aquilo para alimentar aquelas pessoas. Jesus o abençoou. Amém? E muitas vezes a nossa tendência é pedir para que Deus Ele faça um milagre numa coisa que tu só tens que abençoar. Deus que faça um milagre em coisas que só tens que dizer, Deus, obrigado, porque
tu me dás. Obrigado por este pão. Obrigado por este peixe. Obrigado por este trabalho. Tu não tens que orar para que Deus faça um milagre para tu teres um trabalho melhor. Tu tens que orar a agradecer a Deus. Obrigado por este trabalho. E Deus vai te dar outro trabalho melhor, se Ele achar que tem que te dar melhor. Senão vais passar naquele mesmo. Senão vais ficar ali. Amém? Mas a nossa confiança tem que ser que Deus, Ele tem o melhor para mim e o melhor para ti. Amém? Então Jesus, Ele apenas abençoou. Ele levantou o pão e o abençoou. Depois Jesus disse, agora, Jesus diz que partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse, agora vão. O quê? Jesus, vamos para onde? Agora vão servir os outros. Agora vão vocês servirem. Então os discípulos pegaram nos cestinhos, como aquela mulher pega na lancheira, vai levar o seu pai. Não é? E lá vão os discípulos com a sua lancheirinha. Vê? Vê? Um pãozinho e um peixinho. Um pãozinho e um peixinho. Um pãozinho e um peixinho. E sabem uma coisa? A Bíblia diz que aquele cesto não acabava, aquele pão não acabava. Aquele pão não acabava. Conforme os... Porque a nossa lógica é que é assim, se eu tenho um cesto com pão, né? Se eu dou 2 pedaços, eu fico com 2 pedaços a menos. Mas aquilo que Jesus estava a ensinar é que quando tu dás 1 pedaço, 2 pedaços, o teu cesto ele não vai acabar. Porque Deus vai acrescentar mais. Deus vai acrescentar mais. Amém? E o nosso desafio é este, é nós entendermos que quando nós damos, Deus vai acrescentar mais. Sabem, eu queria que vocês imaginassem na vossa mente esta imagem. Porque é isto que Deus quer fazer connosco. É isto que Deus quer fazer com cada um de nós. É que vocês ponham na vossa imagem, vocês com um cesto, e vocês a distribuírem. Cada um de vocês a distribuir. A dar a um, a dar ao outro. E quando vocês olham para o cesto está a encher. Quando vocês olham para o cesto não... Deus, o que é isto? O que é isto? Isto não acaba. Isto não acaba. Isto não acaba. É isto que Deus quer fazer com cada um de nós. Que o nosso cesto nunca fique vazio. Amém? O nosso cesto nunca ele fica vazio. Porque Deus está a tomar conta. Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Então, quando nós somos desafiados a servir os outros, nós vamos multiplicar. Porque Deus vai fazer multiplicar em ti aquilo que tu tens. Aquilo que tu tens. Amém? Então, nós para multiplicarmos, nós temos que servir os outros. Nós somos chamados para servir os outros. Sabem? Jesus, ele diz, em João 6,35, ele declarou, eu sou o pão da vida. Jesus é o nosso pão da vida. Amém? Jesus é o nosso pão da vida. Amém? E aquilo que ele quer é que nós, que temos o pão da vida, quando nós damos aos outros desta vida que vive em nós, desta vida que reina no nosso ser, amém? Deus vai te abençoar e a tua cesta, ela não vai acabar. Amém? Isto é uma promessa que Deus te dá. É uma promessa que Deus te dá. Tu foste chamado para servir os outros. Amém? Foste chamado para servir os outros. E este é o nosso desafio. Este é o nosso desafio hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Eu estou a terminar. Eu disse que ia ser muito rápido. Amém? Sabem que estamos em tempos em que nós temos que entender os princípios básicos daquilo que Deus nos dá. Amém? O que fazer com aquilo que Deus nos dá, como gerir aquilo que Deus nos dá, como nós podermos entender este Cristo, esta forma de viver o cristianismo. Amém? Todos nós temos histórias passadas. Todos nós já vivemos alegrias, tristezas, desilusões, vitórias. Mas sabem?
É tempo de nós entendermos que mesmo que aos meus olhos a coisa não funcione, aos olhos de Deus ela vai funcionar. No tempo de Deus ela vai funcionar. No tempo de Deus Ele vai acrescentar-te. Ele vai dar-te. Ele vai fazer a tua cesta transbordar. Mas não só para ti, para os outros. Para os outros. Nós somos chamados para servir os outros. Nós somos chamados para amar os outros, para cuidar dos outros. A tristeza do outro, a minha tristeza não pode ser superior à do outro. A minha dor não pode ser superior à do outro. Porque eu tenho Cristo. Eu tenho quem me console. Eu tenho quem me cuide. Os outros não. Os outros não. A diferença entre nós e pessoas que estão no mundo, que têm sofrimento, é que nós temos um Pai. Nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos cuida, um Pai que nos quer pegar ao colo. Amém? Mas nós temos que entender que para essas pessoas que necessitam, nós temos que ser pais. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Então se Jesus fez, eu também tenho que fazer. Eu não posso pensar que sou melhor que Jesus. Às vezes nós pensamos, não, isso foi Jesus que fez. E tal, isso é Jesus, mas Jesus era Jesus. Assim, eu não sou melhor que Jesus. Se Ele fez, eu também tenho que fazer. Se Ele fez, eu também tenho que fazer. Se Ele cuidou, eu também tenho que cuidar. Se Ele orou, eu também tenho que orar. Se eu tenho que vir à presença de Deus. Se Jesus, a Bíblia diz que Ele se separava para o Monte das Oliveiras para orar. Para estar com Deus, para estar na presença de Deus. Vocês acham que Jesus ele tinha a necessidade, como Deus, de estar na presença de Deus? Ele era Deus. Mas Ele tinha a necessidade como homem. Para nos ensinar que nós, homens, também temos que estar na presença de Deus. Para nos ensinar que nós, homens, também temos que desfrutar da presença de Deus. Daquilo que é o mais importante. A presença de Deus. Amém? Pai, nesta tarde, Senhor, eu quero-te agradecer. Tu, Deus, és um Deus que nos cuida, Pai. És um Deus que nos amas. És um Deus que tira a nossa dor. És um Deus que nos dá vitória. Deus, e nesta tarde eu quero orar por cada um que está neste lugar, Senhor. Deus, oro, Senhor, para que Tu possas abrir o entendimento, Senhor. Abrir o coração da vida de cada um. Que eles possam conhecer este Deus que multiplica a nossa vida. Este Deus que multiplica o nosso ser, que multiplica aquilo que nós temos, as nossas finanças, a nossa saúde, Senhor. Tu és o único que pode. Em nome de Jesus, Pai. Quero orar também por este trabalho, Senhor, da compaixão, Senhor, que Tu possas, Senhor, cuidar e trazer conforto ao coração das crianças, Senhor. Deus, ajuda-nos a ser mais como Tu, Pai. Ser mais como Tu. Ajuda-nos a ser crianças como Tu nos dizes. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Em nome de Jesus, Pai. Em nome e no poder de Jesus. Amém.